O caso chegou à Polícia Civil em março desse ano, quando uma criança de 11 anos, grávida de aproximadamente 4 meses, fez a denúncia de que vinha sendo estuprada há 2 anos, entre os 9 e os 11 anos de idade. O que chamava a atenção nesse caso, além obviamente do crime horroroso, era que o estuprador seria o professor dessa criança, uma criança que morava no distrito de Martinésia, estudava na zona rural. Mas depois de uma conversa de aproximadamente 3 horas entre a delegada Alessandra Rodrigues da Cunha e essa criança, a história mudou. Descobriu-se que o estuprador era o padrasto de 26 anos dessa criança de 11 anos. Chamou a atenção nessa conversa que a criança contou à delegada que o homem teria tentado suicídio pouco tempo depois que ela se descobriu grávida. Isso já chamou a atenção para ele. E mais uma coisa, ela já teria relatado a uma madrinha que foi abusada pelo padrasto, antes mesmo de toda essa história vir à tona. Na própria delegacia mesmo, nós tomamos conhecimento que o padrasto, quando descobriu que a vítima estaria grávida, ele teria tentado um suicídio. Depois, em conversa com ela, nós descobrimos na delegacia mesmo que ela teria relatado para a madrinha dela que ela teria sido abusada sexualmente pelo próprio padrasto. E aí, em conversa com ela, usando técnicas de entrevista com criança, nós descobrimos que o pai do filho que ela estava esperando era o próprio padrasto. Com todas as informações levantadas, o mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi expedido na última semana e o homem foi preso nesta segunda-feira. Na madrugada dessa manhã, foi cumprido o mandado de prisão preventiva em Araguari. Foi cumprido em Araguari, ele se encontra à disposição da Justiça. As investigações do caso continuam e caso a polícia tenha provas que levem a isso, a mãe pode acabar respondendo pelo mesmo crime que o padrasto da criança. E com um detalhe, o professor acusado pode registrar um boletim de ocorrência em relação a essa acusação de estupro. O que mais causou espanto foi que a mãe da vítima, quando chegou na delegacia, tinha conhecimento que aquela criança ia mentir sobre os fatos e não fez nada. Foi o motivo que fez com que eu acionasse o Conselho Tutelar inicialmente e pedisse que encaminhasse essa criança para um abrigo. Você acha que essa história pode ter sido inventada pela mãe ou a criança que, enfim, pressionada inventou isso? Eu não acredito que essa história foi inventada pela criança, não acredito que ela teria condições de ter criado tantos detalhes. Eu acredito sim que foi criada tanto pela mãe quanto pelo padrasto para livrar o padrasto da prisão. No mês de abril, a criança fez um aborto autorizado pela Justiça no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Acompanhadas pela Polícia Civil e também pelo Conselho Tutelar, mãe e filha foram para a cidade de Araguari. Lá, há algumas semanas, elas acabaram sendo procuradas pelo suspeito. Nesse momento, a Justiça autorizou a prisão do homem e, por isso, ele foi detido na cidade vizinha. Em conversa com a vítima, ela teria afirmado que desde quando ela teria feito o aborto e ido para Araguari, esse autor não teria deixado em paz, tentando convencer a mãe a voltar a morar com ele para eles formarem uma família novamente. Tanto que ela diz na delegacia que enquanto ele estivesse solto, ele não desistiria de ter contato com ela. Um caso que, se não bastasse o crime em si, o estupro de uma criança durante 2 anos poderia ainda ter envolvido outros inocentes. Mais uma mãe tentando proteger o marido em detrimento de sua filha, né? Isso aí que faz, eu acho que a gente que trabalha nessa área de proteção à criança, às vezes até fica sem saber o que dizer, né? Mas eu acho que esse professor que sabe quem que é essa mãe, ele tem que fazer um boletim de ocorrência de calúnia, é um direito todo dele.